bom com vocês? Eu espero que sim. Nossa aula hoje é de História e vamos falar sobre o trabalho na cidade e o trabalho nos campos. Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá no livro de vocês, lá na parte de História, na página 9. Acompanhe a leitura atenciosamente e todas as partes que estiverem grifadas aqui no meu livro, vocês devem grifar no de vocês também. Ok? Então é isso. Vem comigo! O trabalho na cidade e no campo. O campo e a cidade são os dois principais espaços que formam todos os municípios e estados brasileiros. Essas duas áreas possuem características muito diferentes uma das outras, o que se reflete em formas de organização diferentes, instituições diferentes e até trabalhos diferentes. Nesta aula, vamos analisar os trabalhos nas cidades e nos campos e compreender como os trabalhos nessas duas áreas se complementam para formar uma sociedade bem estruturada. O campo e a cidade. Antes de analisarmos o trabalho na cidade e no campo, vamos relembrar algumas das principais características de cada um deles, pois, assim, poderemos visualizar melhor os trabalhos que existem em cada uma dessas regiões. A cidade é o espaço que compreendemos como zona urbana, pois é de onde encontramos muitos prédios, casas, ruas asfaltadas, iluminação constante nas ruas, comércios e espaços de serviço de educação, saúde, entre outros. Com essas características, podemos pensar que a cidade como um espaço mais modificado pelos seres humanos e com maior aspecto do que o considerado como moderno. Por outro lado, o campo é um espaço que entendemos como zona rural, pois nele encontramos uma maior presença da natureza e áreas verdes, com plantações, fazendas, moradias, distantes umas das outras, ruas de terra e também serviços de comércio, educação e saúde, porém em uma quantidade muito menor do que as cidades. Dessa maneira, no campo, há uma maior preservação da natureza e menos interferência dos seres humanos. Com essas características, podemos ver que a cidade e o campo são dois espaços muito diferentes. Enquanto a cidade é uma região onde podemos encontrar muitas pessoas, os campos já são áreas menos populosas. Isso faz com que toda a relação de serviços e trabalho se alterem dentro delas. O trabalho nas diferentes regiões. Depois de relembrar as características principais das cidades e dos campos, torna-se mais fácil compreendermos os trabalhos que são mais frequentes em cada uma das áreas. Contudo, devemos saber que a maior parte dos trabalhos exigem nas duas áreas. A diferença é que eles podem ser mais frequentados em uma região ou em outra. Na cidade, como é a região mais populosa, também é a área que se destaca pelos trabalhos relacionados à construção civil, como engenheiros, arquitetos, pedreiros, pintores, entre outros trabalhos que são importantes para a construção de prédios, casas, lojas e quaisquer outros espaços. Com isso, também podemos entender que a cidade é um espaço onde podemos encontrar o maior número de trabalhos associados ao terceiro setor da economia, que é o de comércio e serviços, como vendedores, corretores, trabalhadores de supermercados, lojas e restaurantes, bancários, mecânicos, jornalistas, advogados, farmacêuticos, entre muitos outros trabalhos. Além destes, podemos destacar o trabalho nas indústrias e fábricas de todos os tipos, que são responsáveis por transformar as matérias-primas em produtos para o nosso consumo do cotidiano. Existem indústrias de diversos tipos, como a metalúrgica, a siderúrgica, modelam aço, metal, ferro, entre outros materiais mais pesados, as indústrias farmacêuticas, as automobilísticas, as alimentícias, as de vestimentas, entre outros tipos de indústrias. Por fim, ainda podemos mencionar novos trabalhos e profissões que estão surgindo atualmente relacionados à tecnologia, como analistas de sistema informatizados, gestores de comércio online, biomédicos, entre outros trabalhadores que se concentram nas áreas de cidades. Com exceção das novas profissões relacionadas à tecnologia, os trabalhos que já mencionamos também existem nas zonas rurais de nosso país.
trabalhos relacionados à construção civil, ao comércio, ao advogado, jornalistas, farmacêuticos, prestadores de serviços, como mecânicos e técnicos, também são trabalhos presentes no campo, porém, em menor número do que podemos encontrar nas cidades. Contudo, existem alguns trabalhos que encontramos apenas nos campos. Isso ocorre porque são espaços com maior presença da natureza, além de grandes áreas sem habitações. Os dois principais trabalhos que só existem na região do campo são a agricultura e a pecuária. A agricultura é o trabalho do cultivo e plantação de todos os gêneros, e a pecuária é a criação de animais como bois, vacas, ovelhas, entre outros, para a produção de diferentes gêneros. Essas duas atividades são as principais atividades do campo, porém, muitas outras se relacionam a elas, como o trabalho veterinário com os animais de grande porte, que são mais presentes no campo, e as indústrias de agrotóxicos para o controle de pestes nas plantações, além do trabalho de lavrar e colher as produções agrícolas, prepará-las para o envio ao comércio, entre outras possibilidades. Nesse aspecto, é possível compreendermos que, apesar da cidade ser o espaço em que se concentra o maior uso de tecnologia e modernidade, elas também são muito importantes para o campo, pois a criação de máquinas foram muito importantes para o desenvolvimento da agropecuária, que é o principal ramo da economia brasileira. Por fim, precisamos mencionar que existem trabalhos que pertencem a toda a sociedade, portanto, estão nos campos e nas cidades, e a maior ou menor presença está relacionada ao número de pessoas e não à área que se localiza. São os trabalhos de médicos, professores, bombeiros, policiais, motoristas, entre outros. Eles são de grande importância para promover uma sociedade equilibrada com educação, saúde, segurança, transporte, que são essenciais. Dessa maneira, nesta aula aprenderemos alguns trabalhos que estão presentes nas cidades, nos campos ou nos dois. Todos os trabalhos são muito importantes para uma boa organização da nossa sociedade, garantindo uma vida mais harmônica para toda a população brasileira. Hoje sobre o trabalho no campo e na cidade. Todos os municípios têm duas áreas, a área urbana, que é também chamada da cidade, e uma área rural, que também chamamos de campo. E não podemos esquecer também que as atividades que são exercidas tanto no campo, tanto na cidade, dependem uma da outra. Das atividades exercidas no campo, nós temos a agricultura, que é a atividade de plantar e colher os vegetais como o feijão, milho, trigo e café. Nós temos também a pecuária, que é a criação de animais como os gados, bovinos, bois e vacas, caprinos, que são bodes e cabras, suínos, que são os porcos, e bufalinos, que são os búfalos. Então, podemos dizer que a agropecuária nada mais é do que as atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Já o extrativismo, ele consiste na extração de recursos naturais, e eles podem ser de origem animal, mineral e vegetal. Na extração mineral, podemos dar o exemplo do ouro e do carvão. Na extração animal, damos o exemplo da caça e da pesca. E na extração vegetal, podemos dar o exemplo do látex e do açaí, que nos beneficiam tanto na coleta, na atividade econômica complementar e na escala industrial. Já nas atividades exercidas na cidade, nós temos o comércio, a prestação de serviços e a indústria. No comércio, envolve as atividades de compra e venda de produtos, tanto na cidade quanto no campo. E podemos encontrar diversos tipos de estabelecimento comercial, como a livraria, quitandas, padarias, mercados, farmácias e vários outros. Já em prestações de serviços, que abrangem atividades oferecidas por profissionais autônomos, como médicos, advogados, faxineiros, professores, garçons, faxineiras, bombeiros e entre outros profissionais. Já as indústrias, elas transformam matérias-primas em produtos industrializados usando as máquinas, e elas também podem existir no campo. Como percebemos aí após essa leitura, a gente tem algumas características, das cidades e dos campos. As cidades, mais conhecidas como zonas urbanas, ela tem a presença de construções civis, casas, prédios, ruas asfaltadas, comércios, movimentação de pessoas, quanto na zona
rural, né, que é da zona dos campos, tem a presença do verde, a presença da natureza, com abundância, não é mesmo? Tem muito mais verde do que as construções, as casas, elas são bem distantes uma das outras, tem mais criação de animais, né, plantações, então tem a presença abundante da natureza, não é mesmo? Agora vamos diferenciar, né, as zonas rurais das zonas urbanas do trabalho, né? Como é o trabalho nas zonas rurais e como é o trabalho nas zonas urbanas. É claro que tem alguns trabalhos que também tem nas zonas rurais, também tem nas zonas urbanas, na cidade e nos campos. Mas também tem alguns trabalhos que só tem na cidade e tem outros trabalhos que só tem no campo. Vamos entender alguma delas, ok? Vamos começar falando sobre as atividades trabalhistas na cidade, né? Nas zonas urbanas. Como tem mais presença de construções, né? Pessoas, então eles têm trabalho com mais abundância, né? Tem mais trabalhos do que na zona rural, né? Como os advogados, os médicos, os professores. Isso não quer dizer que não tenha na zona rural, só que na zona urbana tem mais, muito mais do que na zona rural, porque como o número de pessoas na zona urbana é bem elevado, bem maior, né, do que na zona rural, o número de trabalhadores também na zona urbana aumenta e da zona rural diminui. Por isso, às vezes, acontece essa transição das pessoas dos campos, né, saindo dos campos para vir para as cidades por conta disso, por melhoria de vida, né, por procura de empregos. Então, aqui na zona rural, eles têm maior número de pessoas, mas também tem maior número de trabalhos. Só que existem alguns casos também que, por exemplo, agora nessa pandemia, ele tá com um número elevado de desempregados, né, na nossa região. Por conta dessa pandemia, muitas lojas fecharam, né, muitos comércios se fecharam, muitas pessoas são autônomas. Autônomos são as pessoas que trabalham para elas mesmas, como os vendedores, né, e isso prejudicou bastante, né, prejudicou bastante as pessoas que moram aqui na cidade, ou até mesmo as pessoas que moram lá no campo. Eu acho que não tanto quanto as que moram aqui na cidade, porque no campo eles têm o trabalho, eles são autônomos, né, eles têm o trabalho deles mesmo, o próprio deles, porque eles plantam, eles colhem, eles têm as criações dos animais. Então eu acho que prejudicou mais na cidade do que no campo. Bem, com esse novo avanço da tecnologia, né, temos também trabalhos online, como o livro mesmo citou. E essa tecnologia, não é porque só a cidade que tem os avanços de pessoas tem mais tecnologia, não quer dizer que no campo também não tenha tecnologia. Porque a tecnologia, ela também ajudou muito no campo, como já estudamos em algumas aulas anteriores, né? As indústrias. Antigamente era tudo feito à mão, né? Era tudo manual. Hoje em dia temos máquinas e máquinas lá nos campos que ajudam as pessoas, facilitam o trabalho das pessoas no manuseio de alguma coisa, né? Para confeccionar alguma coisa, para fazer outra coisa. Então ajuda muito, né, nessa questão trabalhista. Nas cidades tem mais a presença desses trabalhadores, né, de construções civis, os engenheiros, os pedreiros, né, os advogados, os professores. Não que no campo não tenha, né? Voltando, lembrando, não que isso no campo não tenha. Só que a presença desses trabalhadores é maior do que no campo. Agora, no campo, os trabalhos que são mais primordiais, que são primordiais de suma importância, são a agricultura e a pecuária. Lembra? A agricultura é sobre os alimentos, né? A colheita, né? O plantio desses alimentos. E a pecuária é a criação dos animais. Eles criam os animais, eles reproduzem os animais para ter um consumo também, ou então até para vender para outros lugares, como aqui na cidade, né? Porque aqui, o nosso consumo, as coisas que a gente consome aqui na cidade, a maioria das coisas vem lá do campo. Como eu disse e volto a repetir, existem trabalhos que tem apenas na cidade e existem trabalhos que não tem no campo. Mas também existem trabalhos que tem apenas no campo e não tem na cidade. Porém, existem trabalhos que tem nas duas, né, nas duas regiões. Porém, uma que tem com abundância, né, com bastante, e outra que tem com um menor número de trabalhadores. Tudo bem? Agora que entendemos melhor sobre o assunto, vamos lá para os exercícios. No número 1, está dito o seguinte: marque a alternativa que apresenta um trabalho que podemos encontrar nas cidades. Então aí temos 4 imagens, né? Vocês vão marcar a alternativa de um trabalho que podemos encontrar apenas nas cidades. Não pode ser nos dois, apenas nas cidades. Ok? No número 2,
Em qual espaço habitam mais pessoas? Onde conseguimos encontrar mais pessoas? Nos campos ou nas cidades? Vocês vão marcar um X na resposta correta. Nos campos ou nas cidades, ok? Número 3. Cite 2 trabalhos que encontramos igualmente no campo e na cidade. Então, vocês vão citar apenas 2 trabalhos que encontramos igualmente no campo e nas cidades. Como no campo tem pessoas, assim como nas cidades, precisamos de quê? De saúde, educação, né? Então, esses conceitos básicos, ok? Agora, número 4. Por que os trabalhos presentes nos campos e nas cidades são diferentes? Então, por que os trabalhos que são presentes no campo e nas cidades, eles são diferentes? Vocês vão dizer, porque cada um tem suas características, né? Então, vocês vão dizer com as palavras de vocês, essa diferença, ok? Número 5. O campo é um espaço muito distinto da cidade. Isso faz com que nele também... Isso faz com que nele também tenha trabalhos específicos como agricultura e a pecuária. Diferencia esses dois. Então, a agricultura e a pecuária. Vocês vão diferenciar esses dois, né? A agricultura, a pecuária. Vocês vão fazer a agricultura, cuida do plantio, da colheita, a pecuária, dos animais. Vocês vão descrever com as palavras de vocês, ok? Número 6. Você já pensou o que é ser quando crescer? Faça um desenho que represente a carreira que você gostaria de seguir. Então, mais uma vez vocês vão desenhar, né? Eu sei que é difícil um pouco agora, vocês quando crianças, vocês podem ter a cabeça um pouquinho embolada, porque vocês estão aprendendo coisas novas, né? Vocês estão indo para um mundo, conhecendo um mundo mais amplo, né? De diversas profissões, e talvez vocês estejam, né? Um pouquinho enrolados, né? O que vocês querem ser quando crescer. Só que agora, vocês pensam em uma profissão, vocês pensam, nossa, eu quero ser isso, eu tenho que ser isso. Será que você pensa assim? Se você pensa, você vai desenhar o que você quer ser. Se você não pensa, você pode desenhar uma profissão que você admira. Por exemplo, eu admiro um médico, né? Ele salva vidas. Então, você vai desenhar uma profissão que você quer ser, ou se você não sabe ainda o que você quer ser quando crescer, você vai desenhar uma profissão que você talvez admire, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar fotinho no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!